No Viva Saúde de hoje, a gente vai falar sobre as corridas de rua e a importância da prática esportiva para a qualidade de vida. Não sai daí, nós já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar então sobre corridas de rua e também sobre a prática de esportes, a atividade física, a importância disso na nossa qualidade de vida. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero agradecer os patrocinadores Ortonil Maria Rocha e Unicred. Bom, depois de 2 anos de pandemia, a Unimed retoma então o circuito de corridas e vai acontecer agora em setembro a etapa Tubarão. E para falar sobre esse assunto e também sobre a importância dessa prática, da prática de esportes, da prática da atividade física, da caminhada, enfim, nós vamos falar sobre várias atividades aqui. A gente recebe hoje no Viva Saúde o Dr. Roger Augusto Vieira e Silva, que é médico especialista em acupuntura, e também o Edmar Cruz Cardoso, que é educador físico e também coordena, orienta, os grupos de caminhada semanalmente aqui na Unimed. Muito bem-vindos aqui ao Viva Saúde. Obrigado. E vamos falar sobre isso então, Vamos sobre lá. esse assunto. Obrigado pelo convite aí. Com certeza sempre é um prazer levar saúde para as pessoas, né? Falar não só sobre doenças, mas sobre saúde também. Exatamente. A prevenção ainda é a maneira mais eficaz, de ter saúde, Com certeza. É muito... A medicina já mostrou isso, que é muito mais barato você ter prevenção e saúde do que você tratar as doenças, Às vezes alguns pacientes falam como é caro comprar um tênis de corrida. Exatamente. Mas a gente esquece quanto é caro um leito de UTI, por exemplo, Então, é muito mais barato trabalhar com prevenção, com certeza. E sem contar que é muito mais prazeroso também, quando a gente fala de atividade física. Muitas pessoas que estão nos assistindo já têm essa prática, porque a gente sabe que a cidade já despertou para isso faz um tempo, mas tem outras que talvez pensem, isso não é para mim, como que começa? Antes de a gente entrar mais detalhadamente nesse assunto, eu quero perguntar para o Edmar o que isso representa, o que representa essa retomada, Edmar? Depois de 2 anos aí de pausa nesse circuito, o que isso representa principalmente para os atletas? Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu participo do circuito Unimed, aqui especificamente, de corridas, desde 2013. Então, nós tivemos a última edição de 2019, de fato. E sempre foi um dos eventos muito esperados. E, de repente, não só o circuito Unimed, SES e outros mais que nós sempre tivemos aqui, e de repente nos vimos sem. Qual é o grande fator para quem treina? Além de educador físico, eu sou atleta. Eu preciso de um objetivo para buscar. Então, nós vivemos 2 anos de corridas virtuais, de objetivos no Strava, objetivos pessoais mesmo, de chegar numa quilometragem do mês e tentar se manter na ativa. Então foi muito difícil se manter na ativa, na disciplina de treinar, de manter a alimentação adequada, um volume de treino. Então, para mim, acredito, falo por mim, falo por grande parte dos atletas que eu conheço. Essa foi a grande dificuldade. Então, tendo as provas de volta, tendo uma corrida como a da Unimed muito organizada, muito esperada, então o atleta já começa a treinar bem antes, já começa a se motivar, a ter aquele objetivo de buscar. Eu, por exemplo, tenho pódio nas últimas 3 edições, então eu quero porque quero manter o meu pódio nessa corrida, Então isso já traz também esse brilho para o atleta, e para o educador físico que está preparando esse atleta. É perfeito, porque você tem a cenourinha, para ele buscar. Tem um motivador a mais, Exato. Isso a gente está falando para quem é atleta, Para quem é atleta. Que tem várias pessoas aí que já entram nesse quesito, nessa categoria de atleta. E para quem não é, Edmar? Pode participar também? Pode. Você falou, eu estou com um projeto aqui dentro da Unimed como caminhada orientada. É um baita início para isso, Inclusive tem meninas que estão comigo há 2 meses que já têm condição,
que a gente começa a iniciar... Condição física de fazer 5 quilômetros, né? Que a prova ela tem 2 categorias, 5 e 10. Então, você pode se inscrever nos 5 quilômetros. Essas meninas que eu inicio ali, que acontece? Elas vão caminhar em primeiro momento, perfeito. Você vai caminhar agora, você se sente bem caminhando já, 1, 2 quilômetros, você tenta trotar, você tenta já dar uma intensificada nesse teu ritmo aí, né? Que caminhar com intensidade e correr no trote não vai fazer muita diferença assim, né? Então você vai correndo devagarzinho, daqui a pouco você só está trotando. Daqui a pouco você consegue já colocar um desafiozinho maior. Agora vamos ver o que você faz num tempo aí determinado, X distância. E vai colocando as metas, a própria pessoa vai vendo a evolução e vai gostando disso. Eu mesmo comecei na atividade física por isso, né? Primeiramente por necessidade, né, de saúde mesmo. E foi assim. E foi assim. Tomou gosto. Tomei gosto, foi assim, sabe? Os primeiros 2 quilômetros, você correr interrupto 2 quilômetros, nossa, uma pra quem não corre, uma vitória. Parece algo... Para quem é atleta, né, acho que passa bem rapidinho, assim. Doutor, tu tinha experiência, já tivesse experiência de corrida também, né? Experiência pessoal? Sim, experiência pessoal. Por 2 caminhos, né? Por um lado, tratando muitos atletas, né? O Felipe Costa, que é provavelmente não, eu acho que é o maior uma premiação e referência, né, aqui na região. Então ele já é atleta apoiado pela gente ali na clínica há muito tempo, e muitos outros atletas de corrida também que são meus pacientes ali, que fazem acompanhamento comigo, e eu também durante bastante tempo o esporte que eu fazia era corrida de rua, né? Então, participei de várias provas, inclusive da prova da Unimed, da prova da Unisul, que também é tradicional da cidade, e todas as outras eu participei. Mas chegou um certo momento que eu disse, tá bom, já corri bastante, apesar de que eu tinha, várias assim, etapas que eu gostaria de cumprir, né? De fazer uma maratona, de fazer grandes maratonas. Penso nisso ainda, não desisti, não. Legal. Quando a gente fala de corrida, o Edmar aqui trouxe, né, aí tem essa orientação, né, para que a pessoa comece devagar, comece caminhando, depois passa para o trotezinho, vai se sentindo mais confiante, vai entendendo que, vai se percebendo também, acho que isso é importante, né, quando a gente fala de atividade física, essa consciência corporal também, né? Sim. Falando do aspecto aí fisiológico, enfim, o que acontece com o organismo quando começa a passar por esse processo, doutor, de sedentário, não fazia nada, resolve fazer a caminhada, vai para o trote, daqui a pouco está correndo. Como é que é essa evolução, assim? Eu sou o Edmar, que também é meu paciente lá na clínica, sabe disso. Assim, eu sou muito suspeito até para falar sobre isso, porque a minha prática diária já é muito sem medicação, já fazendo uma medicina muito mais com essa visão preventiva, assim, né? E o que a gente consegue perceber é que realmente é incomparável você tratar uma pessoa que é fisicamente ativa de uma pessoa sem atividade física, né? Se você pega doenças de vários tipos, né? Vou usar, por exemplo, fibromialgia. Um paciente que faz caminhada, daqui a pouco uma corrida de rua, e faz tratamento para fibromialgia, ele responde muito melhor, infinitamente melhor do que aquele paciente que vai apenas buscar uma medicação, por exemplo. Então, se você pega... Eu tenho vários pacientes, por exemplo, que chegaram para mim com hipertensão arterial ou com diabetes, por exemplo. E, na verdade, depois de estreitar essa relação médico-paciente, de melhorar a confiança, o paciente entendeu que ele não era diabético. Ele também não era hipertenso. Ele era sedentário. Ele estava acima do peso. Sim. E quando ele corrigiu o peso dele, quando ele começou a fazer atividade física, um dia ele foi no cardiologista, o cardiologista, acho que nós vamos ter que parar com o teu remédio, porque a tua pressão está baixa demais. Porque, claro, ele fez o corpo dele funcionar. É isso que acontece com quem começa na atividade física, né? Interessante que isso leva também a outras decisões, né? Por exemplo, se alimentar melhor. Isso é meio que consequência, né, dessa primeira
ação, por exemplo. Não sei se isso acontece, Sim, Edmar, se sim. isso, né, se tu pode comprovar isso, mas a pessoa começa a caminhar, Exato. já vou rever aqui a minha maneira de me alimentar. O que vai até além disso, sabe? O diálogo, a conversa da pessoa, né? Eu digo que a vibe muda. No escritório, eu comecei a correr incentivado pela empresa quando eu trabalhava, né? Em 2012. Nós éramos em 9. Até então, o que era a conversa de segunda-feira? Né? O futebol, a bronca, um falando mal da sogra, sei lá, essas coisas normais, né? Ou, né, com suas bronquinhas, cada um com o seu problema, né? E começou a mudar, sabe, o estilo de conversa. E como você falou, a alimentação. Mas o que você está comendo? Olha, tenho visto que você tá tão bem, né? Você conseguiu evoluir na parte física e tal. O que você está comendo? Qual é teu médico? O que está acontecendo? Então, como é que foi a competição? Ou fizemos uma trilha. Olha, que legal. É outra maneira é outra perspectiva, né? É outra perspectiva. Se abre uma outra perspectiva. Tem um ponto aqui que eu até estava pesquisando assim sobre essa prática da atividade física, né? Eu até falei prática de esporte, mas não tem tanto a ver com esporte, né? É atividade física, movimentação de corpo, assim. Falando do sono, sim, como isso influencia na qualidade de sono, né? Então, como o doutor falou aqui, a pessoa tem um problema, tem insônia. Muitas vezes a prática da atividade física reverte isso também, né, doutor? Sem dúvida. Olha só, olha quantos serviços de saúde a gente tem na nossa cidade. Olha quantos médicos, né? E a maioria, assim como eu, a maioria tá sempre muito lotada, né? Agora eu fico pensando assim, se as pessoas colocassem em prática pequenas coisas, né? Eu falo em alimentação saudável, atividade física, sono adequado, gerenciamento de estresse. E eu gosto de usar o termo também espiritualidade, fé. Uhum. Olha, a maioria das pessoas que vão comigo lá na clínica, que levam não 100%, mas que cuidam um pouco desses 5 itens, essas pessoas não precisam de médico, não precisam de remédios. Elas estão bem, elas estão saudáveis. Porque a maioria dos centenários, pelo menos que eu conheci, não eram aquelas pessoas que iam no médico toda semana e que tomavam um monte de remédio. Muito pelo contrário. Eram as pessoas que faziam isso, que eram fisicamente ativas, que comiam bem, que dormiam bem, né? Que tinham aí a sua maneira de gerenciar o estresse. E é isso que traz saúde de verdade pra gente, né? Com certeza. É claro que os médicos são importantes, mas para ter esse controle, mas não para abusar, né, do... É porque é um tratamento, né? É um complemento para alguma patologia que se instalou. Sim, sim. Mas a minha prática médica, né, que eu sou especialista em acupuntura, a medicina chinesa fala há mais de 3.000 anos uma frase que eu acho muito legal, que um bom médico, né, um médico, na verdade eles usam um termo assim, um médico extraordinário, ele trata a doença antes dela aparecer. Exato. É isso que a gente devia fazer. Mas às vezes, até como médico, eu sei, porque faz 20 anos que eu sou médico, né? Às vezes a gente falha de falar para o paciente melhorar a alimentação, atividade física. E também é uma decisão dele, né, doutor? Mas a gente precisa Acho estimular. Que esse incentivo, esse estímulo, né? Precisa, porque... até como iniciativas como essa da Unimed, né? De Com promover certeza. um evento assim. Com certeza. Leva à reflexão, né? Quantas pessoas, por conta da Unimed ter esse programa de corrida, essa iniciativa e o próprio circuito Unimed de corrida no estado todo, quantas pessoas começaram a ter uma vida mais saudável por causa disso? Sim. É nisso que a gente precisa investir, com certeza. Tem idade para começar? Porque pode ser que alguém esteja nos assistindo e pense assim, não, já passei dessa fase, não é mais para mim. Por incrível que pareça, as provas elas têm poucos inscritos jovens, a maior parte são mais maduros, 30, 40 mais anos, mais veteranos. E se eu não me engano, dos 14 anos em diante você já tem a primeira categoria, porque as provas elas têm categorias no geral para o pódio, né, para classificação geral, e ela é de 5 em 5 anos, ela vai dando a classificação, né, na categoria. Por exemplo, eu tenho 52 anos
eu vou competir, né, contra, né, ou com os colegas de 50 a 54 anos. Então é categorizado por idade. Por idade. Então isso fica justo também, né? Mas pode começar com 50? Pode. Eu comecei a competir com 40. Então, não tem... Então risca esse item da desculpa lá, né? Risca, exatamente. Não tem essa desculpa. Pode começar se quiser, né? Perfeito. Falando dessa movimentação da cidade, esses grupos que despontam cada dia mais, né? A gente Sim. vê Tubarão, a cidade de Tubarão, até como uma referência, assim, em corrida de rua. O que isso representa como avanço nessa maneira de pensar? É claro que é positivo, a gente sabe disso, mas perguntando aqui para o doutor, então, o que isso representa? Como é que tu enxerga isso, assim? O público se comportando dessa maneira? Assim, com certeza é ganho para a saúde das pessoas. Porque é aquilo que a gente falou, né? Porque hoje, qualquer círculo de amigos, você acaba... O que a gente vai fazer no final de semana? A gente vai sair para comer, a gente vai sair para balada, a gente vai sair para beber. Isso é o normal. Mas só que quando você tem uma corrida no domingo, esse grupo da corrida, que hoje cresce cada vez mais, esse grupo ele não vai sair para beber no sábado, entende? Um ajuda o outro, né? Ele vai ter uma alimentação mais regrada no dia anterior. É todo um cuidado que acaba envolvendo nisso. E mesmo aquele atleta que poucos são, assim, a gente pode considerar atleta de alto rendimento, a maioria aí, absoluta das pessoas que participam dessas provas, são pessoas como eu, como você, que estão lá melhorando a sua saúde e, na verdade, a maioria está correndo contra o seu próprio tempo, contra o seu, né, o seu melhor resultado. Ele quer melhorar o seu próprio tempo. Então isso é fantástico, sim, é um ganho para a cidade como um todo. Sem contar que é um jeito muito legal de conhecer a cidade, é você fazer prova em outras cidades e correr pela cidade, assim, né? É muito interessante. E o circuito Unimed tem isso, né? Por ser um circuito, vem pessoas de outras cidades. Né? Tem esse intercâmbio. Tem esse intercâmbio. Nós conhecemos pessoas de outras cidades. Isso é muito legal. Você está ali, né? Aquecendo, você está naquela início de prova ali e tal, e conhece as pessoas, e depois na classificação, nos pódios e tal, isso conecta muito também. Já que tu falasse nisso, assim, dessa questão do aquecimento, né? Falando do dia anterior, qual é a preparação ideal para quem vai participar do circuito? Existe, né? O atleta, como o doutor falou, né? Aquele que não é de alto nível, né? E eu vou falar de público geral, né? Geralmente eu sempre digo assim, o que é que precisa comer para o dia da prova, por exemplo? O que você já come, não inventa. Não inventa mágica, né? Como é que vai ser o dia da prova? O que você tem treinado? O que você faz durante a semana? Como é que você faz 5 quilômetros? Você vai fazer no dia da prova. O dia da prova não tem uma magia. A magia que tem é a prova, né? É a atmosfera, aquele ambiente ali. Aproveite isso, né? Aproveitar isso. Porque o que você treinou na semana, um mês, sei lá, você vai fazer ali. Então, o dia da prova, eu digo que é a cerejinha do bolo. É o dia da alegria de conhecer, né? Lógico, tem aquele que vai para competir, tá ali, né, ansioso para iniciar a prova e tal, mas 90% vai ali só para completar mesmo. E como que faz para gerenciar essa parte mental, assim, sabe? Porque a gente comentava aqui um pouquinho antes de começar que tem o lance da adrenalina, que é muito importante, né, doutor? Porque te deixa alerta e te faz movimentar mesmo, mas tem pessoas que começam a pensar muito nisso, sabe? Vou ficar nervoso, não dorme. O que eu vou fazer? Não dorme. Vou travar na hora. Tem gente que trava, né? Sim, não dorme a noite anterior, acaba ficando ansioso demais e tal, Como que gerencia isso? Acelera isso, né? É muito individual, viu? Isso é muito individual mesmo, né? Eu tenho o meu ritual, né? De manter a minha rotininha, como eu já faço na semana, a minha alimentação, durmo naquele horáriozinho que costumo dormir, tento manter minha rotina e não pensar muito na prova, né? Não pensar. Eu gosto de fazer isso comigo mesmo, né? O que eu fiz na semana,
caprichar na semana. Ou seja, não tenta resolver na véspera o que tu não fez antes. Que você não fez antes. Procura um orientador com tempo, né, para fazer uma prova, se programa para fazer a prova. Mas se você vai, né, tá na semana, resolvi fazer inscrição, e agora? Né, que você vai fazer? Não inventa, né? Imagina assim, ó, o que você já consegue fazer e replica para o dia da prova. Não adianta você querer sair rápido demais, né? Por exemplo, né? Você queimar a sua prova e cansar e caminhar o resto da prova. Mas também dá para participar para se divertir, né? Sim, você vai sair naquele seu ritmo. Não tem obrigação de... Exato. Você pode caminhar. É muito pessoal, realmente. Muito pessoal. Você pode retomar, né? Não tem tempo limite para você cumprir a prova. Então, usa o tênis novo? Não, eu não Isso indico. É um grande detalhe, é um importante detalhe. Não estrear tênis na prova. Que os atletas falam, né? Não use tênis novo que vai sofrer. Verdade. Eu tenho uma experiência disso. Fui fazer a prova na Serra do Rio do Rastro. Eu comprei um tênis e olha que já estava com ele há uma semana. No dia da prova eu olhei pro velhinho, que eu já estou acostumado com ele. Vou garantir com esse aqui, deixei o tênis novo. Não vou, não me senti bem com ele. É isso, você tá confortável no teu equipamento, né? Mas com relação a esse aspecto mental, né, eu tenho dois relatos interessantes, assim. Um deles diz respeito aos atletas de alto rendimento que tem aqui em Tubarão. Eu já atendi 2 extremos. Eu tinha um paciente que ele era fantástico nos treinos, fantástico. Ele era para ser pódio em todas as pódio geral, em todas as provas aqui na região. A responsabilidade de estar ali na largada e estava valendo, travava ele completamente. Ou seja, ele tinha estrutura física, todo condicionamento. Ele mostrava os treinos dele e era infinitamente melhor do que os tempos dele de prova. Ele era muito frustrado por causa disso, porque ele não conseguia quebrar esse bloqueio mental durante a prova, né? Durante as provas. E eu tenho um outro paciente, que é meu paciente até hoje, que é totalmente ao oposto disso, que é muito ansioso também, mas que ele consegue usar essa adrenalina ali da largada, da prova, como um combustível para ele. Então ele canaliza, ele melhora o rendimento dele. Mas tem receita para isso? É muito esse aspecto mental. A gente tenta trabalhar isso, né? Talvez um psicólogo possa ajudar muito mais do que eu, assim. Na acupuntura a gente tenta fazer isso, trabalhar esse aspecto mental também. Mas às vezes um paciente desse merece um suporte psicológico, assim. Sim. E tem um outro relato que é pessoal. Quando eu fazia provas de 5 quilômetros ali, um dia, como eu disse, eu vou me inscrever na de 10, eu não vou me inscrever na de 5. Vou me inscrever na de 10 porque na minha planilha de treinos, eu tinha que fazer um treino de 10 quilômetros no final de semana e tinha uma prova. Aí eu disse, eu não vou correr 5 na prova e quebrar meu treino, eu não estou preocupado com isso agora. Então eu vou pegar e vou fazer a prova como meu treino de 10. Foi a melhor vez que eu corri um 10 quilômetros, porque eu fui totalmente solto. Despreocupado. Inclusive até na prova fulano, eu vou te alcançar, ficava brincando com os outros na prova e eu corri super bem e foi o meu melhor resultado. Por quê? Porque eu tenho essa de ficar meio travado com esse cara, eu tenho que ganhar, alguma coisa do tipo, né? Todo mundo tem essa ansiedade, essa cobrança. E quando eu corri relax, o resultado foi muito diferente. Então a gente realmente tem que saber trabalhar isso. Verdade. Tem um dado aqui interessante, vocês vão me dizer se está correto. 50,2% dos participantes de corridas de rua no mundo é composto por mulheres. É um pouquinho mais que os homens. E parece que tem essa informação aqui de Tubarão, né, Edmar, também, que também predomina o público feminino. Também, elas conseguem superar, conseguem. E eu admiro muito, né? Porque eu sempre digo assim, fazer a prova é excelente, se ela cumpre o evento, né? Agora, você treinar, tirar tempo, né? E as mulheres têm 2, 3 jornadas, né? Conseguir tirar tempo, e elas conseguem. Então,
De fato, nós temos aqui os grupos aqui dentro da Unimed de caminhada. 95% são mulheres. Na assessoria que eu coordeno, a mesma coisa. Então, as mulheres dominam. Respondem bem aos convites aí. Em geral, as mulheres cuidam muito melhor da saúde do que os homens, né? Não é raro eu atender algum paciente e bom dia, tudo bem? O que houve? Por que o senhor veio e me procurou? Porque a minha mulher mandou, né? Então, isso é muito comum acontecer e na corrida acaba não sendo diferente, né? É isso mesmo. Geralmente a mulher é quem mais se preocupa com a saúde da família, como um todo, está mais atenta e acaba se envolvendo mais. É verdade. E também porque ela, como o Edmar falou, essa questão de estresse, né? De controle do estresse, de lidar com as várias jornadas, com os vários papéis. Talvez isso também seja um canal aí para elas buscarem auxílio, para buscarem uma alternativa, né? Qual a importância dessa prática para o controle do estresse? Olha, eu acho muito fantástico qualquer coisa que você tenha que imprimir um ritmo assim. Isso parece fazer muito bem para o cérebro, sabe? Quando você vai nadar, por exemplo, você vai cadenciar um ritmo de braçada. Quando você vai dançar, você vai ter um ritmo. Várias práticas são assim, né? E a corrida não é diferente. Você vai manter... Isso faz com que a gente naturalmente diminua aí, neurotransmissores, substâncias no nosso cérebro que tem a ver com o estresse e aumente substâncias que dão bem-estar, né? Você termina uma corrida ali, mas tem aquele bem-estar de ter concluído. Isso, com certeza, é muito gratificante e impacta a nossa saúde como um todo, claro. Tem outros pontos positivos que eu elenquei aqui também. A redução do estresse, que a gente já falou, aumento da autoestima, né? Contato com a natureza. Sim. A gente tem um rio belíssimo que a gente aproveita muito mais se estiver caminhando ou correndo, né? Prevenção do comprometimento cognitivo. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Condicionamento físico e resistência. Tem gente que não consegue subir uma escada. Qualidade do sono, combate aos vícios, né? O doutor estava comentando aqui, né? Em vez de sair para beber com os amigos, prefere ficar, talvez se resguardar um pouco mais. Eu conheço pessoas que pararam de fumar porque estava atrapalhando na corrida. Não, que coisa boa, né? Estava me atrapalhando, eu sentia que eu não estava rendendo. Como ele estava gostando muito de correr, ele parou de fumar. Fantástico, né? Já serviu. Com certeza. Eu tenho uma experiência do que me levou à corrida. E foi uma indicação do Dr. Gilson Otorrino. Meu otorrino. Tava como a minha atividade sempre foi administrativa, chegava no final do dia, eu estava com um pouquinho de náusea. E eu achei que estava com problema de vista, coisa parecida e tal, ou labirintite, né? Meio tonto e tal. Aí o Dr. Gilson, Marcos, você não tenta dar uma corridinha e exercita o teu olhar periférico? Você corre, olhar para o lado, olhando para o outro, e vai exercitando isso e tal, né? Não medicou, só pediu para mim dar uma... Você já pratica, só fazia musculação, né? E isso me ajudou muito, foi onde eu iniciei de fato, sabe? E nunca mais senti labirintite. Foi um fator, né? Foi um fator. Tem outros pontos aqui, aumento da produtividade, concentração e criatividade, motivação e a questão estética que eu deixei por último, mas não menos importante, mas as pessoas muitas vezes buscam pela questão estética. Sim. E tem tantos benefícios que tem a ver com a saúde, com a qualidade de vida, que a questão estética acaba sendo uma consequência, né? Também, sim, mas fica talvez não... Se você treinar a corrida, treinar do jeito certo, num grupo, com apoio, é praticamente impossível você não emagrecer. Verdade. Se você não estiver emagrecendo, vão conversar com um médico, ver um endocrinologista, ver alguém bom nessa área de emagrecimento, porque tem alguma coisa errada. Porque é praticamente impossível. O gasto calórico que você tem, a não ser que você coma demais para suprir isso, mas o gasto calórico de uma corrida é alto. Então a sua balança vai favorecer muito para emagrecimento.
E é o que muitas pessoas buscam e dá muito resultado mesmo, né? Falando de perfil, quem que normalmente participa? Tu falasse pra gente aqui, né? Pessoas que estão nessa faixa etária dos 40, 30, 50, enfim. Outros perfis, que perfil de público costuma participar desse circuito? Nossa, muito eclético, muito eclético. Que tipo de profissional? Imagina. É bem aberto assim, bem amplo, né? Bem amplo. Então, você conhece... eu fiz uma prova que é da Serra do Rio do Rastro, né? Que veio... Você está correndo, está falando com carioca, né? Mas dá para conversar? Dá para conversar. O doutor falou uma coisa interessante, que é você achar um ritmo. Eu chamo velocidade cruzeiro, né? Quando você acha aquele teu ritmo, você está com um batimento adequado, você tem que cumprir a prova e você acha um ritmo confortável. Por exemplo, uma prova dessa de 25 km, você tem que dosar. Então, nesse meio de provas assim, geralmente a gente consegue. Acha um colega que está no mesmo ritmo teu, a gente vai trocando informação. Interessante, um ajuda o outro, né? Dá para fazer isso. Dá para fazer as provas maiores. Tem contraindicação? Alguma contraindicação, doutor? Para não participar? Olha, eu acredito que é muito relativo isso. Claro que existem algumas contraindicações, né? Algumas pessoas vão ter determinadas patologias que não podem, por exemplo, fazer uma corrida de rua. Mas eu digo assim que alguma atividade física qualquer pessoa pode fazer. Eu digo isso assim, qualquer pessoa, porque se a pessoa estiver internada num leito de hospital e ela não pode sair dali, ela pode fazer alongamento. Alguém pode fazer um alongamento uma passivo. Movimentação ela pode fazer. Aquilo é uma atividade passiva de alongamento, mas não deixa de ser uma atividade. Então, ela precisa ser adaptada para determinadas situações, condições clínicas de uma pessoa. Você não vai pegar uma pessoa com problema pulmonar, né, grave ou com uma doença cardíaca isquêmica e fazer uma prova de 5 km. Então, existem contraindicações. Mas nunca a atividade física ela é contraindicada. Pelo menos essa é a minha opinião. É importante consultar o Você vai médico. ter que ter um suporte profissional, porque alguma coisa você pode fazer. Alongamento, por exemplo. Né? Sim. O Edmar falou uma coisa aqui que é muito importante. Ele falou que antes de correr, ele fazia musculação. Né? Musculação. Quando a gente fala em atividade física, eu sempre costumo apontar cinco pontos. O primeiro diz respeito a essa questão de alongamento. Então, você ter mobilidade das suas articulações ao longo de toda a vida. Porque hoje, o que eu penso? Eu penso na atividade física como algo que vai me dar longevidade, que vai fazer eu viver mais tempo e com mais qualidade e com mais autonomia. Então, eu preciso ter alongamento. Outra coisa, olha só, eu sou fraquinho. Se eu não fizer musculação daqui para frente, eu vou ser um velhinho fraquinho, que vou ter dificuldade por falta de força. Então, eu preciso fazer musculação. Outro ponto é você ter essa questão cardiorrespiratória. Então, aí os exercícios aeróbicos, como corrida, natação e tudo mais. Outro que é assim, o mais importante de tudo não é você, eu tenho que ir na academia ou eu tenho que ir em determinada atividade física. Não. O mais importante é você se manter ativo. Você tem que ser uma pessoa ativa. Os centenários que a gente conhece hoje, as pessoas que hoje têm 90, 100 anos, eles não participavam de grupo de corrida e não iam na academia. E eles são centenários. Por quê? Porque eles muito provavelmente tiveram uma vida muito ativa. E por último, que é o quinto item que eu cito sempre, é a questão de ter um hobby, entende? É a corrida, você vai ter o grupo da corrida, todo esse convívio social fortalece para a tua saúde, para a tua longevidade. Então, quando você pega esses 5 pontos na atividade física, você fechou essa parte da minha saúde, está aqui, está controlado. Verdade. Interessante. Quando a gente fala de... deixa eu pegar o ponto aqui. Prevenir o comprometimento cognitivo. O que é o comprometimento cognitivo? Então, todas as substâncias que têm relação com o estresse, então que vão
aumentar o nível de estresse no teu corpo, tensão do dia a dia, preocupações, as mais diversas, elas têm alguma ação de neurotoxicidade, vamos dizer assim. Elas prejudicam o teu cérebro a longo prazo. O estresse crônico para o nosso corpo, ele é um veneno. Extremamente nocivo. A corrida, ajudando a controlar esse estresse, com certeza ela vai favorecer muito a questão cognitiva. A questão cognitiva é isso, as doenças neurodegenerativas, né? Como Parkinson, Alzheimer, a própria demência, esses lapsos de memória que a gente tem com a idade, tudo isso, com certeza, numa pessoa ativa e numa pessoa sedentária, a gente percebe claramente o resultado, a diferença, né? Estava lendo até uma pesquisa a respeito que a pessoa chega a melhorar 10% a capacidade cerebral, né? De raciocínio mesmo, né? Eu sinto isso, sabe? Eu sinto essa melhora depois que comecei, né? Na capacidade de você pensar, né? De estar interagindo. E essa interação é muito interessante também, porque com o envelhecimento é muito importante você fortalecer um grupo de convívio e tudo mais. Sim. E não tem idade para começar, não. Você pode começar a correr com 50, com 60, Basta querer, com 70, né? Basta querer. Basta querer. Eu tenho uma pergunta aqui, a gente está quase encerrando a nossa conversa, mas eu queria falar sobre isso, não sei se a gente vai poder falar muito. Que é a diferença, tu vai me falar melhor, vocês vão me explicar melhor isso. A diferença entre a idade cronológica e a idade biológica. Que eu achei muito curioso isso, porque a gente pergunta para alguém, né, que idade tu tem? E as pessoas falam a idade cronológica. Sim. Né? Falasse aqui 52? 52. Isso. Idade cronológica. Qual é a tua idade biológica, Edmar? O doutor falou uma coisa muito bacana sobre isso, né? Aí você está numa competição, você está numa prova, né? Por exemplo, você vê, né, a dificuldade, eu falei até de inscritos jovens, né? Os jovens, eles estão preferindo a tecnologia, ficar fora, o sofá e tal. Então, a grande diferença é isso, sabe? Eu tenho a pegada de um menino de 25. Eu já brinquei com o doutor, né, nas consultas, né? Ele olha meus exames, cara, você tá 100%. É bom ouvir isso, né, doutor? É bom. Isso meio que incha. É bom é atender esses pacientes. Isso dá uma enchidinha no nosso ego, né? Mas a gente controla isso, né? Controla isso. Lógico, eu tenho 52 anos, né? Mas a melhor coisa é ter mente de 52 com corpo de 25. Então, que é o que todo mundo quer, né? Aí eu brinco até com meus alunos ali, né? A fonte da juventude existe. Existe sim, tá aí. Você quer o doutor falou muito bem isso, do velhinho forte, né? Do idoso, né, resistente, sadio mental, né? Que consegue prolongar essa qualidade de vida. Tá aí. Isso é a diferença do cronológico e do biológico, sabe? Você vai diminuindo, né? Aumentando, essa diferença, né? Você está com a idade alta, mas com o corpo muito bem, né? Resistente ainda, podendo fazer atividades de pessoas jovens. Muito bom. Para a gente finalizar mesmo, antes de eu agradecer a presença de vocês aqui, para quem quer se inscrever, ainda dá tempo? Dá tempo. Nós temos, segundo a informação da Cíntia, né, até dia 18 ainda do 9. Tem tempo, tem o linkzinho ali, né? A gente bota o link aqui, né? Certo. Aqui na tela. Uhum. Tem as categorias, né? Quem é associado à Unimed tem um belo desconto, né? O kit é muito bacana. Vai receber um kit, né? Isso, a camiseta, tem uns mimos ali. Mas eu não quero, eu quero o kit mais em conta. Também tem opção, né? Você faz uma opçãozinha ali, tô com pouca grana, não tem problema. E o associado tem desconto, enfim, tem tempo aí para fazer. Muito bom, gente. Olha, esse assunto rende, né? Mas que bom que vocês puderam estar aqui com a gente para compartilhar essas informações, conhecimento, experiências pessoais, né? Muito obrigada. Dr. Roger, Edmar, e o espaço está sempre aberto. Que bom, eu espero que a gente consiga estimular mais gente, né, a pensar na saúde de forma preventiva mesmo, cuidando da alimentação, gerenciando o estresse, fazendo atividade física.
Perfeito. Esse é o objetivo. Obrigada, Muito obrigado. doutor. Vida equilibrada, eu acho que esse é o objetivo, né? É a minha proposta como educador físico, né? Incentivar o pessoal a vir, né? Foi muito bem colocado, Dr. Roger, né? Esse equilíbrio emocional, né? Físico, mental e até espiritual. Muito bom. Muito obrigada, Edmar. Sucesso lá na... Obrigado. Valeu. A gente agradece também a você que esteve com a gente até aqui. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais e influenciar mais pessoas também a aderirem a esse movimento. A gente agradece nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Fica por aqui. Se despede. Até o próximo Viva Saúde.